nosso especial Mulheres Reais, Histórias Incríveis, e hoje vamos falar da mulher samaritana. Essa mulher que saiu de uma situação de vazio do coração para a abundância da alma. E isso se deu através de um encontro surpreendente com Jesus. Jesus sai de Jerusalém e vai para Galileia e resolve fazer esse trajeto por um caminho mais curto, que era Samaria. E ele vai com seus discípulos para Samaria. Chegando em Samaria, ele para num poço para beber água. Jesus fica sozinho, esperando ali. E enquanto ele está ali esperando, ele vê uma mulher se aproximando. E essa mulher é a que nós estamos tratando hoje. Ela chega no horário de meio-dia, quando nenhuma mulher ia buscar água, porque o costume era as mulheres buscar água de manhã e no final do dia. Mas essa mulher, ela tinha que fazer assim para evitar os olhares sociais, os cochichos, os dedos apontados para ela, porque ela vivia numa vida ilícita, uma vida de pecado. Ela já tinha tido 5 maridos e o sexto, esse companheiro que ela vivia e se relacionava, não era marido dela. Então, pela cultura da época, pela história, leva-se a entender que esse homem certamente tinha uma outra família e por isso não podia ser marido dela. E Jesus, já ciente desse contexto dessa mulher, ele está ali e pede água para ela. Só que essa mulher, a gente fica imaginando a situação dessa mulher. Ela sai de sua casa para buscar essa água ao meio-dia, encarando o seu dia sem expectativa. Num dia rotineiro, ia fazer algo da sua rotina, uma tarefa que era pesada para ela, porque ela já saía da sua casa sentindo-se culpada de estar indo num horário em que ninguém podia vê-la, evitando uma companhia, não tinha uma amizade. Então aquilo era uma tarefa pesada para ela, ruim para ela, não dava prazer de fazer. Mas ela tinha que fazer, ela tinha que pegar a água. Então ela não esperava nada desse dia. E quando ela chega nessa tarefa, ela encontra esse homem, já percebe pela roupa dele que não era um samaritano, e esse homem ainda se dirige a ela, quebrando e transpondo barreiras da época, por ela ser mulher, então considerada uma pessoa de segunda categoria, por ela ser samaritana, e os judeus não falavam com samaritanos, porque entendiam que samaritanos eram pessoas impuras, um povo impuro, por ter tido relacionamentos e casamentos com estrangeiros, então eles entendiam que não eram judeus puros. E então ela via esse homem falando com ela, e sendo também ela sem o marido, os homens não falavam com as mulheres que estavam desacompanhadas. E ela estranha isso, e pergunta para aquele homem: por que você me pede água? E ele fala: se você conhecesse o dom de Deus e a água viva que ele tem para oferecer, você não me perguntaria isso. E ela fica muito interessada, e ele fala que quem beber dessa água viva nunca mais terá sede. E aí ela fica mais interessada ainda, porque ela imagina que então, se ela soubesse onde é essa fonte, ela não precisava mais cumprir essa tarefa tão pesarosa para ela, que era tão ruim para o dia dela. E ela pergunta para Jesus: Senhor, dê-me dessa água. Ela pede para Jesus, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ela ainda entende que essa água é física e que mataria a sede dela e tiraria ela daquela rotina pesada. Quantas vezes nós também encaramos o nosso dia como um dia de rotina pesada, um dia que temos tarefas a cumprir e cumprimos aquelas tarefas sem olhar para dentro de nós, sem nos analisarmos, sem examinarmos o nosso interior, sem saber o que precisa ser consertado dentro de nós. Não percebemos que vivemos a vida por viver, sem perceber, sem olhar para dentro da gente e encontrar aquilo que precisa ser arrumado e consertado. Então, naquela situação, quando Jesus percebeu que fisgou ela, que colocou naquele dia sem expectativa dela, uma grande expectativa, que era achar essa fonte de água que tiraria ela daquela rotina tão pesada que ela levava, ele então chama ela, muda o foco dela para dentro dela, que era o maior interesse dele. Ele sabia que precisava passar em Samaria, porque ele precisava mudar o foco dessa mulher. Deixar que ela passasse a enxergar os problemas dela, o que ela precisava consertar dentro dela. Ele então, quando confronta ela e faz ela se autoconhecer, se autoexaminar, ele começa a cavar um poço de água dentro dela. E aquele poço, para ser cavado, essa fonte para ser encontrada, quando começamos a cavar um poço, muitos entulhos sobem, Todos os entulhos ali em cima daquela camada que vai sendo cavada, vai sendo tirada, de terras que muitas coisas a gente enterrou e não queria mais voltar a ver, Ossos secos, sentimentos
e esperanças que a gente não tinha mais. Essa mulher já tinha tido tantos relacionamentos que ela não tinha mais esperança, talvez, de um relacionamento que a fizesse feliz. E procurava nos homens isso, né? Essa felicidade. E esses entulhos vão subindo e esse poço vai sendo aberto para Jesus e ela não suporta. Ela desvia a conversa para uma conversa de onde então devemos adorar a Deus, no templo dos judeus ou no templo de Samaria. E Jesus fala para ela: haverá um tempo em que os adoradores me adorarão e adorarão a Deus em espírito e em verdade, através de mim que sou o Messias. Né? Jesus está ali como o lugar de adoração. Não era mais em templos nenhum, era através de Jesus. E ela pôde ali, depois de retirar todo aquele entulho de dentro dela mesma, de dentro do interior dela, aquilo que ela não confrontava, mas foi confrontado naquele dia especial da vida dela, ela então sente a fonte de água viva jorrar de dentro dela, porque ali ela percebeu que ela era uma verdadeira adoradora, porque ela estava diante do Messias que veio para unir todos os povos nessa adoração. Essa mulher então foi fortemente impactada ao ponto dela esquecer da necessidade física dela. Ela deixa o cântaro de água que ela foi buscar, ela deixa aquele dia sem expectativa, aquele dia rotineiro, e ela corre para a cidade, ela volta anunciando para aquela cidade que a desprezava, anunciando que ela tinha encontrado aquele que tinha fonte de água viva, aquele que veio como Messias do Senhor. Então, que essa história incrível possa realmente nos fazer mulheres também reais dentro da nossa realidade, da nossa rotina de vida, que a gente possa parar e ter esse encontro verdadeiro com Jesus, para que Ele possa desentulhar a nossa alma, as nossas emoções, os nossos desacertos, e depois de todo esse entulho retirado, que a fonte de água viva retorne e jorre de nós como adoradores verdadeiros, a impactar a nossa família, a impactar os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa sociedade. Que essa história possa servir para nós como fonte de entusiasmo, de alguém que se autoanalisou, que teve essa coragem e impactou a sua geração. Que Deus possa abençoar vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, meninas!